Fala pessoal, mais um Perdascast episódio 6. Sim. Diretora Yara, ela já falou, fala perto do microfone, e eu falei longe do microfone. Mas é isso aí, Perdascast episódio 6. Episódio 6, se você não assistiu os outros episódios, entra ali na playlist. Tem episódio 1, episódio 2, episódio 1 com o Marcos Altemari, 2 com Marcelo Nunes, 3 com Jefferson Barbosa, 4 com André Ochoa, 5º com Rodrigo Canal e o 6º, segredo ainda, segredo. Porque antes de eu apresentar o nosso convidado, eu tenho que dizer para vocês que é o seguinte, Perdascasters, vocês estão aí, já façam seus comentários, porque é preciso levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, de forma bem rápida, clica no joinha ou clica no não gostei. Se você não gosta de mim, clica lá também, mas faz alguma coisa. Eu preciso saber o que você acha desse programa, o que você acha dos convidados, o que você acha dos estúdios Prime Video, Motherfuckers, o que você acha da diretora Yara. É assim ou é assim? Só não se abstém de dar a sua opinião. Combinado? Compartilha e comenta. Nós respondemos a todos os comentários que vocês fazem no site, ali na parte do YouTube, aonde está aberto para você falar o que você quiser, dizer quem você quer na próxima entrevista, a dúvida que você tem, alguma coisa você tem que escrever para a gente poder interagir com vocês. Combinado? Então, direto dos estúdios Prime Video, What is Motherfuckers, junto com a diretora Yara e uma galera que fica aqui fazendo todo o backstage junto com ela. Vocês viram que foi aniversário dela há 2 episódios atrás. Yara está agora velhinha. Ela ficou 1 semana de ressaca. Não teve gravação de programa nesse meio tempo, mas ela está aqui com a gente. Porque hoje nós temos um convidado mega outro especial. Cara, a agenda desse cara é absurdamente complicada. E tem um outro porém. Ele tem que vir até nós, porque ir até onde ele está é um problema, gera problemas de relacionamento. Porque esse cara mora ali em Goiânia. Então vocês já sabem, né? O que acontece. Seja homem ou seja mulher, se for até Goiânia vai arrumar um problemaço. Então, aproveitando que ele está aqui em São Paulo, Jorge Custódio veio. Valeu. E o Batman caiu, porque se não cair, segundo a Yara, quer dizer que as coisas vão dar certo. E hoje vocês têm que ver que a gente está com novos personagens aqui. Yara organizou o nosso cenário, né? As antíteses estão aqui, o bem e o mal, espalhadas. E Jorge Custódio, para quem não googlou, bingou, foi no Barça, seja lá onde for, e não conhece esse cara, ele vai se apresentar. Manda, Jorge Custódio. Oba, os astros ajudaram, né, pra gente estar junto aqui hoje, hein? Enfim, muito obrigado aqui pelo convite, é uma satisfação, né? Somente sentar nessa cadeira onde pessoas que eu tenho admiração e respeito, né, antecederam aqui, falaram das suas experiências, né, deram dicas e conversaram. Num ambiente muito de descontração, é muito legal. Então eu quero agradecer, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Tudo casou, né? Pra gente estar aqui hoje, foi muito, assim, a gente ficou muito empolgado com isso. E vamos lá, vamos bater um papo, vamos falar, porque tem coisas muito, né, interessantes aqui pra gente discutir hoje. E é o seguinte, dá zoom aqui, fica até o final, porque no final, até o final, ele vai falar um monte de coisa durante, mas no final ele vai mandar aquela que a gente tem chamado de pulo do gato. Que é aquele pulo do gato. E a Yara não se aguenta aqui, né? Cada vez que eu faço, ela tem um negócio do coração. Porque esse cara aqui é referência, e ele vai se apresentar. Porque ele não se apresenta, ele é foda. Ele agradeceu, mas não falou a história dele. Ele é referência no mercado onde ele atua. E a gente quer saber quem é Jorge Custódio. Manda aí. Poxa vida, né? Vamos fazer de uma maneira bem resumida, né? Eu costumo falar que eu sou filho da Dona Luísa, filho do seu Sérgio, pai da Maju. Aê. Eu tô nessa caminhada aqui de entre público e privado há 28 anos, nem parece, né?
muito tempo. E eu sou sempre nesse tempo eu estou construindo, participando, colaborando com times que protegem nomes, empresas, instalações e que essa atividade mitigue riscos e agregue valor para as empresas. Esse é o Jorge Custódio, que, como você falou, que já falo que eu sou goiano, né? Minha filha falou aí trem, eu já brinco lá, já sou goiano. Já come arroz com pequi? Já come arroz com pequi, já come gueroba. Gueroba, essa eu não conheço. O que é gueroba? É um palmito amargo. Ai, caramba. Me perdoe se não é mais ou menos isso, tá? Para os goianos que estão assistindo. Mas arroz com pequi é legal, é gostoso. Legal, galinhada. Galinhada, puta vida. Empadão goiano. Empadão goiano. Caraca. Tudo muito over lá na comida. Culinária é forte, é boa. Vamos falar sobre culinária, então. Porque Perdascast acontece todas as segundas-feiras num horário muito propício, que é às 18 horas. Você tem um episódio novo todas as segundas-feiras às 18 horas. Aquele horário que dá aquela fominha e o cara vem falar de empadão goiano, cara. Digita no Google aí, ou a nossa diretora vai me fazer passar aqui na frente, ó, um empadão goiano. A receita, né? Procura ali na Palmirinha, que Deus a tenha, ou na Ana Maria Braga, ou na Rita Lobo, vai a algum lugar desses aí, né? E menciona o Perdascast lá. Vou fazer a conexão, então, aqui de novo, de volta. Vamos deixar aqui para o final, né? Já que nós estamos pós-expediente para falar de comida. Eu sou administrador, cara, com algumas especialidades, né, e tive a felicidade de passar por lugares que são escolas aí, né, o Grupo Suzano, nos anos 2000, né. Uau. Consultoria internacional, até chegar a Piracanjuba, que dá um pouco de bagagem e repertório para você trabalhar. A gente atua muito forte na questão da indústria, a indústria já tem muitos anos que a gente está todo esse período, né. Falei entre público e privado porque o Ministério da Defesa fez aí mais ou menos 7 anos do nosso início, né? Muitos colegas de profissão iniciaram pelo Ministério da Defesa, Forças Armadas, aquelas coisas, e depois foram desbravar aí as suas responsabilidades. Legal. E eu participo de algumas associações que eu acho muito importante, né, para divulgar. Então, a FESP do FEComércio lá em Goiânia, como vice-presidente, né? Um conselho empresarial para a segurança pública, bem interessante, um trabalho de conexão, um trabalho de diretor regional com a ABSEG, acho é um trabalho que a gente de formiguinha para levar, né, o benefício associativo para a região centro-oeste, que é uma coisa que a gente trouxe daqui. Participo da ACE, como você também, né, Associação Internacional, que dá uma abrangência global, né, de o que está acontecendo no mundo para o gestor. Tem um papel recente de conselheiro executivo na Abrap, né, na qual ontem a gente teve o fórum, né, que a gente já comentou aqui, né, tem coisas muito interessantes para a gente falar aqui, para qualquer gestor que está aí no seu dia a dia. Eu acho que as associações têm um papel muito importante na carreira das pessoas, de apoio, desenvolvimento, network, união, então faço questão de participar. Então esse aqui, resumidamente, sou eu. Muito bom. E ótimo, né? E vamos já, aproveitando que você citou associações, mandar um abraço aqui à ABSEG, presidente Lopes, um grande abraço. ACES, presidente Antônio Neves, um grande abraço. ABRAP, presidente Carlos Eduardo Santos, um grande abraço. Associações que vocês realmente precisam conhecer. Mas a gente veio para falar não de empadão, nem de arroz com pequi, mas para falar de como você vem desbravando, né, dentro da indústria, temas que são, né, muito sensíveis dentro do resultado dos negócios e que a gente sabe que você tem criado novos caminhos para isso, né? E isso é muito legal, né? Quando a gente vê que fazer a mesma coisa do mesmo jeito não dá certo, eu tenho que criar algo novo, né? Então, cara, eu quero ouvir muito, e eu acho que todo mundo também quer ouvir muito de você, dentro da indústria, o que você está fazendo, fez ou fará, né, para levar todo esse conceito de forma unificada de prevenção de perdas, de segurança, você está na indústria alimentícia, tem também a questão da como é que chama quando tem lá Boas práticas? Não, quando o cara, food defense, dá branco às vezes também, tá, gente? Food defense,
tem o brand protection, enfim, se for fazer a sopinha de letrinhas, vai ter um monte, né, cara? Mas na prática ali, de um cara que tá fazendo um baita trabalho estratégico para levar isso para frente, qual que está sendo a tua receita aí de bolo para alcançar, lograr louros dentro dessa tua trajetória? Acho que é importante, já que nós estamos conversando aqui, além do que nós vamos conversar e propor aqui, reflexão, gente. A reflexão é sempre importante, né? Legal. Os projetos a gente sempre comenta que são projetos customizáveis, né? É uma alfaiataria mesmo, né? Talvez o que está dando muito certo ali precisa de ajustes em outros lugares. Acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa alinhar de expectativa para quem está em casa assistindo, para entender um pouco da proposta. Legal. Toda a nossa referência no varejo, né? Anos-luz na frente, né? Se desenvolveu em questão de conceito, entrega de resultado e desenvolvimento. Como a indústria é uma cadeia gigantesca e que já tem algumas práticas, né? O papel da qualidade há muitos anos faz um papel de um olhar de prevenção. Uhum. Né? O que nós estamos querendo fazer é que o olhar seja estratégico e integrado com as outras áreas. Eu acredito que nós temos uma vantagem muito competitiva das outras áreas porque nós estamos em campo. Então, eu sou um braço para o compliance, eu sou um braço para o financeiro, eu sou um braço para o supply, eu sou um braço para a segurança do trabalho, para a tecnologia. Nós estamos em campo, onde as coisas acontecem. Tá? Então, eu vejo essa discussão muito grande. Não, a segurança é sinérgica com a prevenção de perdas e com riscos, mas na indústria eu não tenho o luxo e com recurso escasso para poder trabalhar essa sinergia. Gente, vamos aqui todo mundo tá junto e o propósito é esse. Um conceito que nós estamos trabalhando é proteção ao negócio. Gera curiosidade para as pessoas. Quando você fala em segurança, as pessoas... Não adianta falar segurança corporativa, segurança empresarial, segurança... O cara já imagina um profissional na frente de qualquer tipo de instalação. Então você pula essa palavra. Você fala em perda, o cara sai correndo. Porque o que ele é mais cobrado da indústria é sobre a perda. Ele tem que respirar a perda. E ninguém está falando que está errado. Uhum. O conceito de proteção ao negócio agrega tudo isso. É como a gente pensar num ecossistema. A área logística é um mar, né? A área operacional de produção é uma floresta. Cada dessas áreas tem micro-organismos que são as áreas de negócio para poder atender. Então, se a gente imaginar que a gente pode ofertar serviços para essas áreas, que uma outra coisa que a gente também tem que deixar é o papel do pega-ladrão. Não que os controles não sejam importantes, eles vão ser e vão continuar existindo, não é isso. Sim. Mas o papel educativo traz mais resultado. Se a gente pensar o seguinte, que acho que você passou por consultoria ou exerce o papel de consultor, de auditor. Na maioria das empresas onde a gente trabalhou como consultoria, não faltava treinamento. Na verdade, faltava educação. O cara sabia o que fazer, treinou, capacitado, né? Mas não executava, ser humano. Uhum. Então, vem com esse papel educativo. Né? Se a gente quer construir a cultura de prevenção dentro da indústria, então vamos falar, vamos conversar, vamos orientar, mas essa aproximação da área é muito importante. Eu vejo também de uma outra forma, todo mundo fala muito do o que fazer. Fazer todo mundo sabe. E o como? Qual é a metodologia que a gente está usando? Então, quando a gente pensou na questão da proteção que está vindo agora, o conceito, mas a gente já tem uma metodologia, uma metodologia que eu já falei em outros podcasts, que é o BRP, né, que mostra como você se aproxima, que tipo de serviço você oferta para os stakeholders e para as áreas. Uhum. Isso traz muito para ele. A gente fala para o stakeholder, quando você está dormindo, quem está olhando o processo para você? Somos nós. Já criou uma conexão, né? Legal. Obrigatoriamente, processo crítico, logicamente, né? Que o processo tem vários. O processo crítico, quem está olhando para você? Nós vamos olhar, nós vamos integrar. E uma outra coisa também, na indústria, usar as linguagens, não conformidade. Então, cara, gerou uma não conformidade ali dentro de um processo. É comum já, né? Que já é comum, te aproxima muito pro cara. Ele falou, pera um pouquinho. Então, ele não está aqui só para os controles, ele está aqui também para ajudar eu a entregar o resultado. O cara já começa a olhar valor na atividade. Opa, pera um pouquinho.
diferente. Ele entrega evidências, ele entrega documento, ele entrega indicadores, a mesma linguagem. E ele pode usar aquilo para uma série de coisas. Para um investimento, para um plano de ação, para um treinamento, para uma correção, para uma série de coisas. Muda o olhar. E uma outra coisa, de novo, fazendo a conexão com nós estamos em campo. Se nós estamos em campo olhando, nós somos o braço, fica muito mais fácil, inclusive, para ele entender isso. Uhum. Sabendo que nós estamos olhando desde a entrada da matéria-prima ou da coleta da matéria-prima, né, que tem várias fases da cadeia produtiva da indústria, até a entrega do produto terminado, produto acabado, final, várias conformidades ou vários processos ali nós estamos acompanhando. Legal. Então, dentro disso, tem vários interessados ali dentro desse produto, entendeu? Que você vai atingir. Sem falar que isso te alça um protagonismo, que foi falado muito aqui, né? A gente tem um colega que fala muito nessa questão de protagonismo, te posiciona estrategicamente dentro da companhia, falando, nós estamos aqui e podemos dar a nossa contribuição, sim, de maneira eficaz, de maneira estratégica, de maneira de rentabilidade, no final do dia, né? Sim. A gente tem que entregar alguma coisa, Sim. né? Não faz sentido. Então, esse é um dos primeiros passos que a gente está explorando, que vem trazendo um resultado interessante de todo mundo, né, do colaborador mais moderno até o executivo mais antigo, e todo mundo tem que pensar na questão da perda, do risco e da segurança. Olhando a proteção do negócio. Então, se eu oferto um indicador, se eu oferto uma evidência para correção, se eu faço um controle, e não dá para ter o luxo de falar, não, o profissional de vigilância vai fazer a vigilância. Não cabe esse papel. O profissional de vigilância, ele é um agente de prevenção. Né? Muito importante. E ele tem essa consciência do papel dele. Não, a minha obrigação do meu dia a dia é a vigilância, e eu vou entregar ela, mas sem o papel de agente de prevenção, não tem negócio. É esse o nome? A gente chama de agente de prevenção. Ele tem um papel de agente de prevenção. E olha, uma coisa interessante, não há desvio nenhum de função, há todo um alinhamento entre os recursos humanos de cada empresa, entre o jurídico, que eles entendem que ele tem um papel ali sim, de preventivo ali, então ele tem várias atividades que ele faz ali, que ele agrega o valor, sendo um terceiro, um parceiro de negócio. Sim. E o que é mais interessante nesse resultado, que eu vou falar para você aqui, eles se sentem parte do processo. Né? Eles sentem que ali eles realmente estão contribuindo com algo além do que eles estão fazendo ali. Tá? E sem falar também que os subsistemas ou qualquer outro recurso que nós temos no departamento, ele precisa entregar mais. Tá? Então, se eu tenho o CFTV, ele não pode só servir para mitigar uma intrusão ou servir para uma investigação. Né? Ele é uma arma importantíssima, um recurso importantíssimo para a gente checar esses processos. Para o negócio. Sempre vai, gira e cai no negócio. Então, um controle de acesso, que muita gente está ali só para ver quem entrou, quem saiu. Nós ofertamos também um serviço para a segurança do trabalho. Controle dos brigadistas, que realmente estão ali. Eu tenho 100 brigadistas. Tem 100? Vamos entrar lá no controle de acesso. Aí você vê que tem os afastados, os de férias, os demitidos. E na prática você não tem. Né? Então ele serve. Realmente as pessoas que entraram aqui para trabalhar, eles têm os requisitos que foram cobrados, as NRs, essa de coisa. Então ele precisa entregar um pouco mais do que ele já tem como recurso. E o que você pode imaginar. O SAP, qualquer outro recurso que você imaginar. Então, esse papel traz um pouco mais de importância e significado para as pessoas que estão trabalhando nesse ecossistema. E como é que você construiu, ou como é que constrói isso do topo, colaborativo? Qual que é a instrução primeira de construção de tudo isso? Que você coloca assim como pedra fundamental. Qual que é a pedra fundamental desse processo? Eu acho que a primeira coisa são pessoas certas nos lugares certos, né? Tem o Eduardo Ferraz, que é um cara que eu gosto muito de escrever um livro, um cara de recursos humanos. Ele fala que o sucesso da empresa é que a meta, 90% das pessoas certas precisam estar nos lugares certos. Começa pelas pessoas. Legal. E a segunda coisa, a gestão é orientada ao risco, para todos. Então, esse é o perfil do parceiro de negócio que a gente quer. Seja ele para manutenção do subsistema ou da vigilância.
o perfil do profissional que vai trabalhar conosco. Então é uma diversidade muito grande. Então tem desde psicóloga trabalhando com a gente e a engenheiro de produção. Muito legal. O que menos tem é gente de segurança. Para dar, né? Tem um outro dado também, tem uma parcela significativa de mulheres trabalhando. De maneira voluntária. Então, passou por isso. Então, pessoas certas nos lugares certos, gestão orientada ao risco, todo mundo sabe que para qualquer coisa que a gente vai fazer precisa ter uma explicação lógica, a gente precisa se convencer sobre aquilo. Não, eu preciso de um dispositivo aqui, mas realmente será que eu preciso? Então, dando esse entendimento para todos, as pessoas entendendo que, cara, esse é o meu papel, eu preciso no final do dia, quando eu terminar minha jornada, eu preciso me perguntar, eu entreguei alguma coisa? Nós fechamos alguma coisa? Cara, é realmente um mantra para inserir e engajar essas pessoas, entendeu? Há outros dispositivos também de variáveis e metas que são envolvidas lá, mas de uma maneira muito assertiva e segura, né? A gente fala que os ambiciosos são muito bem-vindos, né? Desde que a ambição dele não seja maior que a ambição da empresa, né? Que a ambição da empresa tem que estar na frente primeiro. Então foi essa construção de perfil. Qual nós queremos chegar? Quais são as metas? Quais são as orientações que a gente vai seguir aqui? Quais são as pessoas para a gente colocar no tabuleiro para fazer as coisas, né? De novo, a gente tem um recurso escasso, né? Eu volto a falar aqui, e pequeno. Então as pessoas precisam assumir mais de uma responsabilidade e manter essas pessoas motivadas, elas precisam entender que aquilo que ela faz sentido, né? Sim. Então, esse foi o pilar para a gente construir isso. Eu acho que o segundo pilar é ter método. Falei para você, a gente participar da ASIS, o RSM é uma coisa mais fantástica que a gente entende. É para a gente atuar. Eu sinto falta, de uma maneira muito particular, que falta o como. Era necessário ter uma metodologia. Então, a metodologia que está ali escrita, comprovada de maneira simplificada, que é suportada por ISO e por a questão do IBGC, né, das linhas de defesa, aquela coisa toda, que para facilitar o entendimento para as pessoas. Porque a pessoa fala, pô, eu estou fazendo, mas eu vou fazer como? Tem um método. Por que eu estou fazendo? Porque eu preciso agregar valor para aquilo. Então, essa foi a plataforma, né, o fundamento que a gente fez ali para a gente construir. E uma outra coisa que a gente entendeu, cara, isso é um processo de no mínimo 10 anos. Legal. A gente entende que 10 anos, a gente entende que isso vai estar maturado, isso vai estar comprovado, isso compartilhado e demais. Nós estamos em 5 anos. Nós ficamos 1 ano de levantamento, então 1 ano trabalhando, buscando, e isso se deu também por eu entrar na companhia como consultoria, 1 ano como consultoria. Então, fazia parte do escopo você conhecer, buscar, entender o que está acontecendo. Isso ajudou muito. Deu tranquilidade para você fazer esses levantamentos. 1 ano para fazer um planejamento estratégico. E desses 5 a gente está trabalhando. Muita coisa avançou. Muita coisa não foi como a gente esperava. Muita coisa nos surpreendeu. Mas a gente entende que em todas as correções de rota ainda estamos no caminho. E tem muita coisa ainda para acontecer. Nesses próximos 5 anos, desculpa, a gente entende que vem muita coisa para compartilhar com as pessoas, porque o sistema está testado, né? E maturado para esse tipo de coisa. Você está numa subida. Numa subida. Tá. Nossa, que legal. E muito louco, né? Porque realmente isso, poucas companhias dão atenção a isso, né? Tudo começa em pessoas. E tudo transita por pessoas. Se não começa, transita, né? E você falou muito da questão da cadeia, né? A gestão da cadeia, do supply, ali, do abastecimento. Então, a proteção ao negócio que você está colocando, Custódio, ela começa ali realmente no início do teu processo produtivo, até no fornecimento, no compliance do cara que fornece os teus principais insumos, sei lá, o gado leiteiro, no teu caso, enfim, mas se a gente trouxer para todos os outros negócios, até a ponta final. E aí, a proteção ao negócio significa que o negócio não é só a produção. A produção tem o antes, tem o pós, tem a reversa. Como que as pessoas, voltando, então, diante disso tudo, como é que você trabalha para que as pessoas tenham um mínimo de visão dessa cadeia como um todo? É preciso ter? Talvez seja a primeira pergunta. Segunda pergunta é, se sim, como fazer isso? Que as pessoas entendam que, olha, o meu papel para ter significado e propósito, eu sei que se eu não fizer direito o papel do agente, né,
aqui, cara, eu vou estar afetando a entrega de um insumo que vai afetar a produção do dia, que vai afetar chegar ali no varejista XPTO o meu produto. Como é que você trabalhou isso nesse âmbito de pessoas? De novo, não esquecendo que é um processo educativo de médio e longo prazo. E uma segunda coisa que é de dentro para fora. Legal. A gente começa de dentro para fora, né? Acho que fica muito mais fácil. Então, de dentro para fora, vamos analisar tudo que a gente tem que analisar, desde as instalações a processos, do que está escrito. Depois, a questão de entregar o valor, que a gente falou para você. Ele só vai enxergar e valorizar quando ele entende que você pode contribuir para o resultado dele. Se for mínimo, eu consigo contribuir para o seu resultado. Tá. Então, eu acho que isso é fundamental para pôr essa discussão. E assim, uns mais, porque geralmente sempre tem as áreas que têm benefícios maiores com relação ao que você está entregando, e outras menos. Né? Mas não deixa de a gente entregar alguma coisa. Então, é um processo longo ainda. Tá? Mas é muito isso. Eles precisam entender que ali está gerando um valor no final para a companhia. Entendi. Né? Tudo bem que aquele valor é para ele entregar, mas enfim, a companhia tem que ser beneficiada, né? Porque no final está pela companhia. Pela companhia. E aí quando a gente olha muito, você falou de educação, né? Vem falando. E aí tem aquela célebre frase, né? Do Drucker, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Como trabalhar isso todo dia? Qual é a estratégia para que essa educação seja consistente ao longo desses 5 e dos próximos 5 anos que você está falando? Eu acho que primeiro, a cultura você precisa falar daquilo, né? Então, se você quer prevenção, tem que falar no dia a dia. Então, das integrações do colaborador mais moderno, de novo, até o executivo mais antigo, tem esses assuntos são abordados de maneira diferente para cada esfera. De maneira mais detalhada, vamos dizer, para o chão de fábrica, e de maneira mais objetiva, mais estratégica, mais tática, dependendo do executivo que você está apresentando. Acho que isso é bacana. Segundo, os nossos gerenciais. Então, todo mês tem uma reunião de gerenciais com os executivos das unidades, o Fabrício demonstrando o que foi realizado ali, discutindo aquelas coisas. E depois tem o board também, que é o scout de tudo aquilo. E a gente tem um BI que os indicadores, eles são, a cada minuto, eles estão ali sendo alimentados e compartilhados com várias áreas. Então, entregar todo esse recurso para as áreas faz sentido. E tudo que é oportunidade que a gente tem de falar sobre aquilo de maneira, né, objetiva, simples, a gente está abordando. O time tem uma rotina muito pesada de treinamentos, então os treinamentos são recorrentes, Legal. Ligados ou não sobre aquele tipo de assunto. E nós criamos uma metodologia lá que a gente chama de Minuto Prevenção. Acho que a gente vai bater 5 anos, que a cada passagem de turno há um momento que é discutido algum problema, um assunto específico ou um tema que leva à reflexão da atividade que ele precisa. Legal. Seja do parceiro de negócio ou seja do nosso time. Então, aquele board, aquele diário de bordo, aquela passagem de posto, independente, né, cada segmento trata de um modo. A gente separou, criou um book onde as pessoas discutem aquilo ali. Então, diuturnamente as pessoas estão falando sobre aquele assunto, e falando, e a todo ano atualizando, e gerando mesmo, massificando aquilo na cabeça das pessoas. Minuto Prevenção. Minuto Prevenção. Que legal, cara. Coisa simples, né? Coisa simples, que a segurança do trabalho chama de DDS. DDS, Minuto Prevenção. Ou seja, dá para você pegar, adaptar, como você falou, customizável, tailor-made, vai lá, putz, se você ficar fechadinho ali, você não vai conseguir. Tem que abrir para poder ver outras oportunidades. Né? Nós dependemos muito, a nossa força de trabalho, 70% dela é terceirizada. Ela vem de um parceiro. 70%. Então tem lugares que eu só tenho eles como os olhos. Então ele precisa entrar nessa cultura, nesse pacote com a gente para poder entregar. Se você não dá o recurso, a gente falou que é a tecnologia, a ferramenta de governança para ele fazer. Se você não treinar, capacitar, dar sentimento, uma coisa que a gente fala muito lá é assim, tenha dor de dono. Não tenha olhos de dono. Olhos de dono, muita gente olha e não faz nada. Dor de dono é doer mesmo. Tá pingando, vai lá, fecha a torneira. Tá caindo, vai lá, comunica.
né? Todos os canais estão muito bem divulgados para todos ali, todo mundo sabe aonde precisa fazer para fazer o seu papel. Agora, precisa fazer, né? Isso é muito importante. Então, a gente fala muito para eles, tenham dor de dono, né? Se todo mundo fazer um pouco daquilo que a gente quer, na hora de fechar o exercício financeiro na empresa, vai fazer diferença para todos. Sim, né? Muito. Empresa que distribui lucro, todo mundo ganha. E interessante, me vem aqui você falando tudo isso, como que foi a abordagem com os executivos e o board? E o conselho, imagina que tem um conselho e tem os executivos. Como que eles receberam? Como foi o approach, né? Como que você levou? E aí tem a volta, né? Como é que eles receberam isso e como foi essa construção? Qual a lição que você tira desse momento, né, para não ter que entrar em termos estratégicos, que seria uma lição importante, tipo, quando você vai levar algo dessa natureza para o board, você tem devolutivas que às vezes você não vai ouvir. Nem sempre você vai ouvir o que você quer, nem sempre é sim para tudo. E como você se comporta para contornar tudo isso? Qual foi a tua estratégia? Qual seria uma dica interessante que você poderia trazer para essa comunicação, para viabilizar, né, a estratégia junto à alta administração do negócio? Perfeito. A gente teve felicidades, né? Eu não costumo falar sorte, a gente teve a felicidade. Primeiro de construir um programa em um departamento do zero. Então, uma empresa que tinha muitos anos se consolidando no mercado e deu essa oportunidade. Segundo, nós entramos através de uma consultoria. Então foi vendido já um começo, meio e fim. Então, quando eu pisei lá, já tinha algum alinhamento de expectativa. E eu tive a felicidade lá que eles participam do dia a dia, isso faz diferença. Então, seja o conselho, seja o vice-presidente, seja o acionista, eles estão no dia a dia da empresa. Isso facilita. Eles são muito abertos para as questões, então isso também facilita. Né? Para fazer uma medição, para levar uma ideia, para discutir, eles gostam de participar. E volto a falar aquela segunda palavra de novo, o projeto era customizável, a gente deixou isso muito claro, nós vamos construir uma coisa com a cara da companhia, com a possibilidade da companhia, o recurso da companhia, com a simplicidade da companhia, com o bolso da companhia. Isso era muito interessante. Um jeito, tudo muito simples, né? Isso fez muita diferença, entendeu? A gente entender. E outra coisa que a gente falou, nós não temos a roda. Nós não temos o projeto pronto. Foi muita humildade, assim. Nós vamos visitar, nós vamos conhecer, nós vamos testar, nós vamos operar para construir isso aqui. Legal. Temos tempo? Não, temos tempo. Ó, nós imaginamos que é 10 anos. Não, tudo bem. A cauda é longa e ok. Longa. Logicamente, gente, que ninguém rasga dinheiro. A cada fase você vai entregando, né? Você vai entregando resultado, você vai enxugando custos, você vai, né, agregando valor, vai mostrando as coisas e no decorrer você se paga, né? Acho que dentro de grandes companhias, os departamentos, os gestores, eles precisam se pagar. Nós estamos na linha de custo. E não adianta discutir, nós estamos na linha de custo. Mas dá para ajudar nesse custo, dá para reduzir despesa, né? Acho que essa é a grande missão, de falar que a gente ia fazer uma coisa com a cara da empresa. Então, a gente visitou inúmeras empresas que você pode imaginar, de vários e muitos outros segmentos, para criar aquilo ali. Então, isso facilitou muito. E uma outra coisa muito interessante, nós estamos muito antenados, conectados com aquilo que é a empresa, do momento da empresa. Então, uma indústria, ela tem uma gangorra, né? Um sobe e desce muito grande, efeito da economia, né? Certo. Então, não é uma coisa que, tudo bem, a gente tem que traz reflexo para dentro da empresa. Logicamente que nós estamos muito focados no que acontece dentro dos muros. O juros alto atrapalha, as mudanças de governo e questões políticas, aqui ninguém está negando isso, que gera algum tipo de impacto. Mas o foco está aqui dentro. Esse tempo está se reinventando e de acordo com o momento da empresa. Então, há uma sinergia muito grande, uma liberdade para chegar. Esse é o momento para a gente dar esse próximo passo? Sim, não. Não, vamos sim. E eu acho que é aquela coisa que eu aprendi muito lá. Pede acelerador e freio a todo momento. Mas nunca para. Acelerador e freio, acelerador e freio. Eu vou ter que. Vindo isso de um campeão de kart, né? já tive o prazer, né, de ficar quase em último lugar, né? Porque eu sou um zero à esquerda para isso.
E esse cara aqui é pilotaço de kart. E aí, quando ele falou agora o acelera e freia, eu não tive como não trazer isso, Custódio. E tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Tem muito a ver, porque, vou te falar, para mim o esporte, o kart é algo muito novo, para você já pratica com mais frequência, e é estratégia, como tudo, né? Então, o que você falou, com certeza, tem muito a ver com isso, e o freio acelera é muito nessa de, peraí, é hora agora da companhia de acelerar ou é de frear? Isso mas nunca para. Acho que aí me vem esse ponto. Mas você nunca para. Você vai mantendo uma velocidade constante que leva vocês a estarem há 5 anos e olhando os próximos 5 e aí quem está assistindo segue a mesma linha, porque tem muito projeto, que você falou no começo, início, meio e fim. Só que acelera demais, aí é obrigado a parar. E quando para, não volta na velocidade, né? Você leva um tempo para voltar àquela velocidade e os teus concorrentes, ou os outros pilotos passaram por você. Ou prioridades da companhia, etc. Cara, essa sacada foi muito louca, né? De acelera e freia, mas não perca a velocidade constante. Isso, e os objetivos de vista, aquela coisa que a gente falou. Mira o topo. Nós temos ambição, eles sabem da ambição que a gente tem, mas a gente sabe que nossas ambições não ultrapassam as ambições da empresa, né? Isso está muito alinhado. Legal. Isso ajuda muito, dá muito... além de autonomia, dá uma sensação que a gente, olha, aqui a gente tem um momento para mudar as estratégias quando precisa para fazer essa entrega, né? E tem uma outra coisa importante, né? Vai muito do apetite do gestor. Eu vejo muito essa história de, debaixo da escada, que é recorrente. Eu discordo um pouco das coisas, entendeu? Eu acho que vai muito do apetite que o gestor tem de assumir as responsabilidades. Uma coisa importante aqui, gente, segurança por segurança não fecha a conta faz anos. Se os gestores não assumirem as responsabilidades, não levantar sua cabeça, não acordar seu time, ele precisa, né, trazer, né, responsabilidades para dentro do time dele, fazer outros tipos de entrega, assumir outras coisas, entregar responsabilidades e redução de custos, ele não sobrevive daqui para frente. Então, por mais que o board pode te dar ali condição de trabalho, e lá eu tenho muito, acho que sou muito grato a isso, não tenho que reclamar, é muita condição de trabalho, né? A gente tem uma responsabilidade ali, se sente responsável para entregar, mas precisa ter esse perfil, né? E não é o que a gente está vendo aqui. Então, a questão da proteção ao negócio é para trazer essa reflexão para o gestor que é possível sim com o que ele tem hoje. Legal. E ele deve estar imaginando lá também, poxa, eu preciso do software. Não, cara, começa com o Excel e com o computador. E você não tem um analista, pode ser com um operador. Mas começa. Qualquer empresa que você está trabalhando hoje, seja serviço, seja indústria, seja varejo, tem vários requisitos legais que precisam ser cumpridos. Olha ali, pega os riscos obrigatórios ali para você cuidar. Tem as NRs que precisam ser cuidadas. Todo mundo tem sistema de CFTV, todo mundo tem controle de acesso. Muita gente tem aí aplicativos de checklist para fazer. Já tem muita coisa para começar, né? É ter esse olhar para poder entregar, né? Eu acho que todo mundo tem uma oportunidade muito grande agora com as mudanças que estão tendo. A internet das coisas vindo aqui vai facilitar muito para muitas pessoas. Um trabalho hoje que a gente precisa de um número razoável de pessoas para fazer, a gente vai fazer com 1/4 disso. As coisas estão melhorando, né? Você segue aí, a gente estava vendo lá quantas e quantas empresas trabalhando e melhorando a questão de analíticos e outras soluções que, se o gestor tiver um pouco de sensibilidade, ele aumenta as entregas dele e o posicionamento de uma maneira, assim, salutar dentro da companhia. Então, de novo, volta para pessoas e de uma mudança de dentro para fora. Né? Não é técnica, é mudança de postura e mentalidade. Mindset. Você entendeu que você passou por isso ao longo da sua carreira? Você passou por essa mudança? Foi um processo de amadurecimento? Ou você entende que você já tinha esse perfil meio inconformista das coisas para alcançar, né, essa postura de tipo, cara, tem que fazer, tem que ter atitude, tem que fazer diferente? Como é que você enxerga? Porque uma coisa que a gente fala bastante aqui, e a gente busca trazer pessoas aqui, que quem está assistindo do outro lado, modele.
né? Então, por isso que a gente traz referências, traz caras que fazem a diferença. Para quem está assistindo ali do outro lado, seja um executivo ou o menor nível, né, do plano de carreira, ele fala, caraca, esse Custódio, eu gostei dessa postura dele, vou juntar essa postura dele com o que o Altemari falou no episódio 1, vou juntar com o que o fulano falou no 2, e quando a gente chegar no 100º, ele vai pegar todo mundo e vai se com o que ele é e vai ajudar a se formar. Como é que você se vê nisso? Você acha que você já nasceu assim ou você foi aprendendo também com pessoas que você foi modelando ao longo da tua carreira? Eu acredito que para os ouvintes, as pessoas que estão aqui acompanhando, né, esse podcast, quando eles chegarem no top 10, no top 10, cara, ele vai ter um cenário, um repertório gigantesco, né? De tudo que está fazendo aqui, as pessoas estão encaixando né, nos assuntos e de uma série de coisas práticas, gente. Ninguém está falando aqui que é fácil, né? Mas são pessoas que estão no dia a dia fazendo, né? Não que escreveram, leram, imaginaram, que eu também respeito. Aqui é coisa prática, é do dia a dia. Então, sobre a sua pergunta, são as duas coisas. Eu tive a felicidade de ter ótimos professores e trabalhar em ótimos lugares. Isso facilitou muito ser inserido dentro de um contexto corporativo de extrema exigência, né? Isso me desenvolveu muito. E uma outra coisa que eu falo muito como profissional, a minha passagem, ou a passagem da maioria dos profissionais que eu conversei por consultoria, é um outro salto muito grande na carreira de qualquer profissional. Devido aos múltiplos projetos que você está trabalhando ao mesmo tempo. Varejo, serviços, grandes eventos, indústria, e um monte de outras coisas. Então, foi um conjunto de muita coisa que me ajudou a dar esse avanço. Logicamente, está muito do meu perfil, né? É um perfil, né, de execução, de para cima mesmo, né? De vamos realizar, que, né, a vida é curta, né? Eu acho que, logicamente, a gente tem tudo estratégia para isso, né? Ninguém sai igual um louco, mas, de novo, a referência do acelera e freia para a vida, entendeu? Então, eu acho que houve um casamento muito grande, né? Eu vi que algumas das pessoas passaram aqui falaram de paixão, né? Pô, eu tenho paixão por fazer aquilo. Então, 28 anos fazendo, né? E trabalhando né, com isso, potencializa tudo que a gente está falando aqui, né? De maneira, assim, imaginável. Então, trabalhar por grandes lugares e ter essa característica, né? Esse perfil, ajuda muito. Então, acho que é um casamento quase que perfeito. Muito bom. É isso aí. E tem sempre que tirar um pouquinho de cada experiência, né? Quem foi seu grande mestre? Poxa vida, né? Tirando a minha mãe, né? Primeiro a Dona Luísa, né? Que eu tenho que falar dela, né? Dona Luísa, seu Sérgio, que deram a base, porque sem essa base a gente não chega em lugar nenhum. Eu tive alguns, mas Eitan Magal foi um cara, deixar aqui meu abraço e agradecimento, né? E é um cara totalmente fora da curva. Então ali foi a modelagem, entendeu? Eu saí ali, cheguei ali, fui modelado. Tudo bem, a moda israelense na época, né? Não era assim, era meio agressiva, mas sensacional, sensacional. Tem muita gente que eu tenho uma referência. Lucas Blanco também aqui no meu abraço, sensacional. Tem bastante gente aqui, eu não vou acabar falando que eu vou acabar esquecendo. Mas assim, tem sempre um aprendizado. As pessoas do time que estão aqui comigo no dia a dia, eu agradeço muito o empenho, pessoas que passaram pelo time, às vezes elas não têm a noção de quanto me ajudaram a desenvolver ou a me ensinar alguma coisa. Todos esses parceiros que a gente tem aí, de colegas de trabalho, associações, e dessa caminhada, né, que a gente está aqui, que eu gosto de falar muito, muito disso aqui, que a gente pratica no dia a dia para trazer esse resultado que a gente está buscando e entregando. Gente, a gente precisa de mais cooperação e menos competição. Maravilha. Mais cooperação e menos competição. Isso só aconteceu porque pessoas cooperaram e abriram as portas para a gente executar aquele sonho que a gente tinha. Então, as visitas, as conversas, o café, né, uma ligação, eles não sabem como isso é enriquecedor, dependendo da maneira do olhar que você tá buscando. Então, isso eu não posso deixar aqui de explanar.
Muito bom. E só nome de fera, né, que você trouxe aqui. Eu vou esquecer alguns aí, eles vão ficar bravos comigo. Tem muita gente. Eu vou falar aqui até amanhã. Roberto Costa, Igor Pípolo. Vai lá, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Mas eu acho que a grande mensagem é: você tem que modelar, né? Você tem que ter alguém e usar essas referências e modelar, porque ninguém nunca chega sozinho a lugar nenhum. E você é a construção das pessoas com quem você convive, né, Custódio? E você falou de ExpoSec, eu lembro que eu estava conversando com a turma lá, nossa turminha que ficou conversando ali nos estandes, e eu falei assim, cara, que bom que eu tô aqui e eu me sinto o mais ignorante da conversa, porque tava o Eduardo falando de proteção florestal. Eu me senti ignorante porque eu realmente não sabia, né, de nada. A Lírio falando de outras coisas. Você trazendo o conceito de proteção, o negócio falando de uma série de coisas. Dica é, seja sempre o cara menos inteligente da mesa onde você tá. Porque se você é o cara mais esperto da mesa que você tá na mesa errada, porque você não tá aprendendo nada. E eu, cara, saí da ExpoSec tô saindo agora aqui também super ignorante, entendendo mais de proteção ao negócio, porque por falta de sopa de letrinha, né, Custódio, você falou BRP, que depois eu queria que você explicasse para quem está assistindo, às vezes não sabe o que é BRP, você falou da ASIS ali também, da questão de padronização, então assim, sopa de letrinha tem um monte, agora, mão na massa e prática, são poucos que chegam ali, pega aquele playbook e faz alguma coisa de diferente, né, Custódio? Sem dúvida. Precisa estar aberto, tá? Eu complemento o que você está falando. Vamos estar aberto para as coisas. Lá, cada instante, cada coisa que eu fui lá estava muito aberto para poder aprender, né? Isso facilita muito. Cara, isso aqui pode... Vamos testar? Tem que estar muito aberto para isso, né? É um exercício de humildade, cara. A gente, de novo, né? A gente pode ter o melhor time, as coisas que for. No final, a tecnologia, o CPF aperta o botão, né? A gente precisa ter essa humildade ali de estar aberto para as coisas, né? Eu acho que isso é o grande passo. Vamos estar aberto ali para o aprendizado, né? Isso foi uma coisa que ajuda muito a gente ali. Tá sempre olhando ali, putz, isso aqui é uma possibilidade. Isso aqui é uma possibilidade. Porque é a exigência do dia a dia que a gente tem, né? Não temos todos os recursos que a gente precisa, né? Logicamente que muita coisa norteia, né? A gente, acho que é muito legal. Você vê que há muito tempo a gente discute, você fala muito isso de governança operacional. Cara, né? Hoje é arroz e feijão. A gente vê poucas pessoas falando disso aqui, né? A gente está falando de eficiência, está falando de processos, falando de uma maneira resumida, né? Isso entrega todo dia, tá? Eu acho que é uma coisa que está fazendo uma conexão de tudo que a gente está falando aqui. Eu acho que isso é muito importante. Da sopa de letrinha que você falou, é de novo aquilo, né? O que fazer todo mundo sabe. Agora o como é que tem que se desenvolver. Eu acho que isso estava muito claro desde o começo. Sempre precisar do como. Sempre precisar do como. Precisar do como. E o cara fica muito no quê, no porquê, mas não vai pro como, né? E dentro de governança operacional, o que você traz, assim, de cara, de insight, de importância? Como é que você está vendo isso dentro da indústria? Qualidade, 5S, se a gente for ver TQM, WCM... De novo, sopa de letrinhas. Sim. Na prática mesmo, como é que está fazendo governança operacional dentro da indústria? Para nós é riquíssimo porque, primeiro, todas essas áreas que você falou têm requisitos legais. Traz ele para você contribuir. Então, né, nós estamos falando de performance e tal. Cara, requisitos legais, né? Tem, né? E o mundo ali é gigantesco para gente falar sobre isso. Acho que requisitos legais, eles são norteadores para a gente poder entregar. Tem vários. Tem os obrigatórios, tem outros que são de processos que precisam ter, então uma certificação, por exemplo, que você falou agora de Food Defense, e uma coisa que é importante, que a gente estava falando aqui de abertura, os especialistas são eles, os riscos são deles, eles têm todo o interesse de compartilhar ali de alguma forma, porque você está dando um braço para ajudar. Isso facilita e pavimenta o caminho de uma maneira que você nem imagina. Tá? Eu acho que começar pelos requisitos ajuda muito nessa questão da governança. É obrigatório, precisa entregar. Está escrito ali, documentado e treinado. E ponto. Traz aquilo para você. Quer ver, né? Porque se a gente for falar aqui também, tem outros insights aqui para podcast 5, 10, 15, 20. Aí sim. Para 3 horas de conversa. Mas esse é o principal que você precisa pegar. Entendeu? E você vai ter menos barreira
com relação a entregar ou trabalhar com relação a isso, entendeu? Porque precisa ser feito. Legal. Você falou, você tá lendo minha mente, né? Você deve estar usando a força Jedi aqui, de algum dos dois. A minha pergunta agora ia ser essa. Qual foi a principal barreira dentro desse processo da proteção ao negócio? Está sendo, né? Porque nós estamos construindo. A gente precisa convencer o stakeholder que ele vai abrir a porta, né, da casa dele, e nós estamos ali para entregar. Né? Não vamos esquecer dos controles e responsabilidades que a nossa área tem que fazer. A regra do jogo é claro para todo mundo. Mas ele entender que aqui, cara, eu estou aqui para ajudar a entregar o seu resultado. É olhar o EBITDA da área dele, olhar o EBITDA daquela instalação. Cara, o que é aqui que você tem aqui que eu posso contribuir? A contribuição pode ser mínima. Acho que esse é o primeiro desafio a ser rompido. A gente ter ali um acordo, uma construção, né, realmente sólida, que ele pode confiar que aquilo ali vai ajudar muito mais ele a entregar o resultado dele. Né? Eu falei já isso aqui. Quando você está dormindo, quem está olhando o seu processo crítico? Somos nós. Não, esse argumento é muito... Você não quer, não é? Mas assim, me prove então. De novo, então me dá aqui os seus requisitos críticos para começar. O que te dói? Né? Isso é muito feito na prevenção de perdas, né? Né? Na gestão de riscos, né? Então, o cara tem um repertório. Para outros também, pega a matriz de risco aí que está engavetada aí, né? Na maioria das empresas. Qual o recurso que você tem ali? E ninguém não tem ali na maioria das vezes você não tem ali um time, alguém para cuidar daquilo, né, de maneira rotineira, vamos dizer assim. Tem outro argumento muito grande. Lá está definido o que a empresa quer, não é para a questão da área. Tá? Então é convencer o stakeholder que você realmente pode ajudar ele a entregar o resultado dele. E Custódia é bootcamper, participou do Bootcamp 2, e eu lembro, e você não falou menos disso hoje. Eu quero saber se foi proposital ou se você mudou o teu conceito. Você falou várias vezes, eu lembro, e todo mundo, e ajudou muita gente, inclusive, você falava assim, ó, tem que trazer o número, tem que mostrar o número, tem que trazer ali o racional, né? Ainda faz parte de um dos teus mantras, cara, tem que trazer o número, tem que mostrar o número, tem que tangibilizar? Sem dúvida. Trabalhamos com um produto intangível, né? Eu estava falando de segurança, de risco aqui, tem tudo é transformado em números. Tudo. Isso é de uma escola onde eu vi. Tudo é números. Então, por isso das reuniões que eu comentei aqui, daquela sequência de reuniões, por isso que precisa ter a questão dos indicadores, tudo, inclusive através dos números, para você ajudar o tomador de decisão. E muitas vezes o executivo precisa tomar uma decisão. Te posicionar. O que o executivo quer hoje? Uma folha com cores e números. Não tem mais tempo, porque ninguém tem tempo para contar nenhum tipo de história. Os números vai contar. É número, gente. A gente costuma romantizar muitas coisas, né? A gente romantiza muitas coisas no nosso segmento, mas friamente precisa disso. A gente continua muito isso ainda, né? Se a gente deixou um pouco mais pro final, ligado ao pulo do gato, que você vai me cobrar aqui. Rapaz, mas antes do pulo do gato, tem um momento que é novo, a diretora não gosta muito, mas a gente adora, que é trazer aqui um abraço para pessoas queridas, né? A gente já fez ali para os presidentes de associações, você trouxe aí nosso querido Eitan Magal, e eu quero mandar 2 abraços especiais. Carlos Espíndola, gerente de prevenção de perdas das lojas 1A99, e Rafael Trivelato, da Jadlog Logística. Um abraço, pessoal. Momento Faustão. Sabe que ele pega aquele papelzinho? Só que agora eu peguei, tô no celular, porque é mais fácil. Então não tem papelzinho, porque ela falou que o papelzinho não combina, tá? Então, da minha diretora não é fácil não, cara. Aqui, ó, Custódio, vou te falar. Aqui, desafio. É um desafio. E aí, meu querido, a gente chega num momento que é o pulo do gato. Ele tem cola ali, que vocês estão vendo que ele tá com colinha ali? Rapaz. Vou até virar o Batman pra ele aqui, o Darth Vader, que a nossa cenógrafa não soltou a capa do Darth Vader, mas tudo bem. Né? E aí, vocês entendem que a gente trouxe as antíteses aqui, né? O Batman e o Coringa, o Darth e o Luke Skywalker, né? Pulo do gato de Jorge Custódio. Qual que é aquela matadora, velho, que você não falou em lugar nenhum, não falou em reunião com seus mentores, mestres, você não falou nem com a Maju, você não falou com ninguém. Qual é o pulo do gato? Olhando aqui no
nos olhos verdes da Yara, qual é o pulo do gato pro cara que tá na indústria e quer fazer a diferença igual você? Cara, a gente fala isso diariamente, em casa, em qualquer outro lugar. Você precisa agregar valor às empresas. Precisa agregar valor, sempre. O seu time, os seus parceiros, nas suas reuniões, todas as pessoas envolvidas naquele sistema, naquele programa, precisam entender que nós precisamos agregar valor às empresas que nos pagam. Não vamos fugir da linha de custos e despesas, mas precisamos agregar valor. Isso precisa ser um mantra. Ele precisa entender que a atividade, a tarefa, o que ele for fazer, desenvolver, tem que agregar valor para a empresa que paga a gente no final do dia. E mais, acabou o turno, tá indo para casa, o que eu entreguei hoje para a empresa que está me pagando? Eu entreguei alguma coisa? Caramba. Se eu não entreguei nada, cara, eu preciso refletir aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso entregar valor. Isso tem que ser todos os dias, cara, todos os dias. Uma coisa que a gente reflete demais com esse tipo de coisa, fala com as pessoas, orienta, mas no final, na hora de resumir para ele, fala, você entregou o valor? Entregou o valor, não tem discussão. Para ninguém. Para alta direção, para o tático, para a operação. Você precisa agregar valor para todos, entendeu? Estamos entregando valor, né? E por que eu falo isso? Porque nós somos uma atividade meio nas empresas. Eu não estou produzindo nada, cara. Estou falando produzindo é produto, né? Produz outras coisas. E muita coisa relacionada ao intangível. Isso agrega valor? Né? Acho que isso é o principal. Você vai sentar na mesa com o executivo lá, a primeira coisa que eu vou mostrar, isso aqui nós agregamos valor para essa situação, para essa operação, para esse processo. Já você já entra com outro olhar ali para a discussão. Ah, sacou essa aí, gente? Agrega valor? Põe no comentário aí. Você agrega. Você ficou falando, eu fiquei pensando, né? Você tem que levantar realmente da cama e, cara, vai ter dias bons, outros não tão bons, mas o que você agregou de valor em qualquer esfera, né, do negócio? Então, cara, agregou valor? Manda aí nos comentários, porque, cara, esse pulo do gato de Jorge Custódio, vou te falar, hein? Dica de milhão. Fala aí, meu querido. Depois do pulo do gato, qual é a mensagem de Jorge Custódio em relação à proteção ao negócio? Cara, você precisa escrever um livro sobre isso, você sabe, né? Eu tô me preparando. Com 10 anos eu prometi que eu vou sentar para fazer isso. Rapaz, já tinha falado isso em algum outro lugar? 4. Ainda não. Então pronto, compromisso ao vivo aqui. Ah, agora já era. Falta 4 anos. Faltam 4 anos, vai sair os livros de Jorge Custódio, porque... Vai ser uma coletânea antes e depois um livro com mais tempo dedicado. Tá nos projetos aí, vai sair, se Deus quiser. Tem que agregar valor para alguém, né? No fim das contas, que legal. E aí, no fim das contas, proteção ao negócio. Num resumo, o que é proteção ao negócio, para a gente fechar esse conteúdaço aqui. Mais cooperação e menos competição. Pensa desse jeito aqui que vai abrir portas aí. Rapaz, deu zoom, diretor, né? Se não deu zoom, você perdeu. Mais cooperação e menos competição. Isso ajuda. É o pilar da proteção ao negócio. Custódio, manda aquele beijo pra Maju, pra família. Maju, o papai tá com saudade. Eu não posso falar da Maju, senão eu choro. Ah, então, mas é por isso que a gente fala pra falar. A gente fica com emoção. Né? Mas um beijão, ela sabe, eu falo todo dia, né? De maneira direta e indireta. Semana de prova, tá estudando, tá lá, 7 aninhos, orgulho do papai. Eu sou pai de primeira viagem, né? Filha única, então você fica todo bobo, né? Essa menina ainda, oh, meu Deus. Qualquer coisa o coração dói. Coração dói. Fica doente, não quer ir pra escola. Não, mas tem que ir. Tem gente que põe a rédea em casa, né? Então não precisa ficar me preocupando. Custódio,
Rapaz, eu vou botar o copo pra cá porque eu não quero derrubar as coisas. Satisfação, muito obrigado, viu? Foi incrível, conteúdaço. Mostra que, além de um super profissional, você é um baita ser humano. Imagina. Por isso que a gente tem super sinergias. E vai ter a tua volta, hein? Vamos lá. Porque vai ter a tua volta. Se você quer a volta dele, você coloca aqui no comentário que eu quero a volta de Jorge Custódio. Nas férias aí. Nas férias, porque, a agenda desse caboclo não é fácil, não. Em meio ao empadão e tudo lá em Goiânia. E todas, você viu que ele é vice-presidente de um lugar, presidente do outro, conselheiro de outro. Rapaz, você dorme? Não, mas é tudo consultivo, né? Não é nada, né? O meu compromisso é com a empresa onde eu trabalho lá, que já me tira 99% de toda a minha vida, né? O que sobra é para a família, mas todos são papéis consultivos que eu faço no maior prazer, num sábado à noite, numa reunião mensal, né? São coisas que, na verdade, eu mais aprendo do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. É um basto de filantropia também, que num outro momento a gente fala aqui também. Mas isso mais nos realiza do que outra coisa. E você tá no modão sertanejo? Qual que é? Você é sertanejo? Não, rock and roll. Você é rock? É rock and roll! Vai ter rock and roll. Qual rock and roll? Putz, tem tanto, cara. Manda uma aí até. Manda aquela que você ouve, toda vez você ouve. Manda aí. Cara, eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de Guns. Não, vamos escolher uma então. A diretora vai escolher uma, não vai escolher mais, mas ela vai escolher o meme, porque ela ficou de colocar meme. O que foi? Esse negócio de direitos autorais, tem que ter respeitar direitos autorais, né? Mas tudo bem. Não pode falar o nome, né? Não pode falar, só não pode pôr a música. Ah, não pode pôr a música. Não, vamos colocar a letra. Vai passar a letrinha, tipo o karaokê, pode ser? Agregar valor. Quando o Titãs é aquela pegada, né, dos anos 80, Homem Primata, que ele ia pra cima. Aí, ó. Capitalismo Selvagem ou... ela foi no show Titãs? Não. Pode falar alto pra sair aqui. Habilita aí, querida. Não. Viu? Ela manda, mas na hora que falar mesmo, ela... Custódio, cara, muito obrigado pela tua presença, cara, super admiro você, teu conteúdo, ele é prático, mas ele também tem o cunho técnico acadêmico, por isso que tem que ter livro, cara, tem que deixar legado, tem que agregar, e vamos nos encontrar numa outra, quando a tua agenda permitir. E você que tá aí, esse foi mais um Perdascast com esse cara fantástico, Jorge Custódio. Cara, não tenho palavras para dizer o quanto eu estou emocionado com a presença desse cara aqui, porque ele é demais, um cara super especial. E na próxima segunda-feira tem mais um baita ultra mega episódio aqui nos estúdios da Prime Video, Woods, Mags, Procs, Locks, que ninguém sabe ainda o que quer dizer, com a nossa super diretora Yara Ramos, né, que vai aparecer o rostinho dela em algum lugar aqui. Assista a nossa playlist, dê o seu joinha, dê o seu dislike, mas faça alguma coisa, agregue valor. Nos vemos na próxima. Sensacional.